Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Temos visitantes, primeira vez na casa, não? Seja bem-vindo, então. Como sempre, né? Pega assim de supetão. Mas enfim, vale do nosso coração, né? Não vou ler porque o nosso palestrante tem a palestra bem comprida hoje, então eu vou fazer uma mensagem. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer, primeiramente, por estarmos aqui, todos reunidos em seu nome, e agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, escutar palestras, escutar os nossos irmãos, olhar os nossos irmãos, e também vamos pedir ao Pai que derrame sobre todos nós, sobre a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a sua bênção, a sua proteção, e também pedimos, meus queridos irmãos, a essas pessoas que sofrem, que estão na rua, que estão nos lares, nos presídios, que o nosso Senhor, que o nosso anjo da guarda, que hoje, dia 12 de outubro, é dia do anjo da guarda, e derrame sobre todos nós a sua bênção e proteção. Agradecemos também aos Espíritos de Luz, que certamente conosco estão, aos doutores, a todos que estão aqui. Obrigada também a doutor Pinto de Moraes e a todos que estão junto de nós. Que assim seja. Não precisa apresentar, né? Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão pela primeira vez e todos os que costumeiramente estão conosco. Há uns 5 anos atrás, eu fiz aqui uma palestra falando sobre a homossexualidade. Hoje em voga a homoafetividade. De lá para cá, o avanço em termos de discussões acerca do tema multiplicou-se exponencialmente. E eu não sou tão noveleiro, mas gosto quando o tema é bom. E acompanho essa novela, A Força do Querer. E fico cá me mastigar a que rumos vai chegar o final, e estou doido para ver o capítulo de hoje. Mas, da palestra que fizemos há 5 anos atrás, eu lhes digo que, após retornar ao estudo do tema, após ler obras novas também, e também como um bom observador dos comportamentos, das mentes, das pessoas que fazem juízo acerca desse ou daquele outro tema que está sendo enfocado na novela, e este, muito em particular, a homoafetividade, lhes digo que eu não mudo uma vírgula do que aqui disse há 5 anos atrás. Pelo contrário, reforçamos ainda com novos estudos e o tema é extremamente importante na noite de hoje. O trabalho de segunda, embora aparentemente simples, é um pouquinho mais complexo. Aliás, como é o de domingo, também um trabalho público. Nós temos uma equipe onde eu, a partir desse ano, toco a área doutrinária. Todos os temas doutrinários, a parte doutrinária é por minha conta. A implantação desse programa de estudo, que terá também esse mês, é por minha conta. Eu fiz, a diretoria aprovou. O Gilmar coordena o setor de passes, trabalha no atendimento fraterno também. E o Castilho, atendimento fraterno. Nós 3, digamos assim, dividimos a responsabilidade de tocar o trabalho. E vamos lá. Em 22 de 9, sexta-feira, escrevi para o Gilmar Castilho no Zap. Título da minha palestra na primeira semana de outubro: A Força do Querer. Confie em mim. 9h31 p.m., em plena novela, analisando e vendo e refletindo. Um pouco mais à frente, escrevi o seguinte para o Castilho e para o Gilmar: excepcionalmente, na semana seguinte eu vou fazer perguntas e respostas sobre o tema anterior.
a força do querer. É preciso encarar este assunto para não deixar que a campanha do mal acabe com o Instituto da Família. Confie em mim. Em 26/9, 4 dias depois, confeccionei o roteiro de palestras e mandei para o grupo, mandei para o Gilmar, para o Castilho, e o Gilmar me colocou o seguinte: penso que a exposição sobre o tema, que é polêmico, até poderia, mas voltar ao tema na semana seguinte, creio ser desnecessário. Minha opinião, disse o Gilmar, 3 pontinhos, é um colegiado. E eu assim respondi para o Gilmar, dizendo o seguinte: nós não podemos deixar de enfocar temas relevantes para a sociedade nos tempos atuais, simplesmente porque é polêmico e pode conflitar com a opinião já formada do público. Se está inconsistente tal opinião com a posição da doutrina espírita sobre o assunto, em detrimento daqueles que buscam as respostas certas. Assim, o público terá uma semana para refletir e formar uma posição adequada. Fosse assim, não teria dito o Mestre Jesus aos seus discípulos: se vocês se calarem, as pedras falarão. Obra estudada e enfocada. Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que tem diversas obras, e o Divaldo psicografa as obras dele. E tem, na palavra de Bezerra de Menezes, no conteúdo da obra, algo que Bezerra de Menezes diz: face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro. Olha só como ele, da edição da obra, já havia antecipado, estando previsto para o futuro, um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Palavra de Bezerra de Menezes. E na introdução da obra, diz Manuel Filomeno de Miranda, e eu digo, não vai ser lida a palestra, mas eu quero primeiro alicerçar com fontes fidedignas o nosso posicionamento na noite de hoje. É natural que no momento de transição de valores, campeiem o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao mesmo tempo em que empurra os cidadãos na direção do fosso, da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação, pelo suicídio. E continua ele na introdução: o matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas logradas pelo ser humano após torpes experiências de convivência doentia através dos tempos. Tentar reduzi-los a lembranças do passado é uma aventura macabra, cujas consequências são imprevisíveis para a própria sociedade. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genésica onde se cedia. Naturalmente, o pensamento é força atuante e desencadeadora da função sexual. E vamos terminar com ele na introdução dizendo o seguinte: reduzir o indivíduo apenas às imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, conforme vem acontecendo, é transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas. O ser humano são os seus valores éticos, suas aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas e também aprendizagens dolorosas. Graças a todos esses fenômenos do cotidiano, ele cresce e se aprimora, saindo dos limites em que se carcera para os incomparáveis voos da amplidão. Sitiá-lo no gozo sexual e asfixiá-lo nos vapores da libido perturbada
constitui agressão injustificável às suas conquistas emocionais, psíquicas e intelectuais, que lhe dão sabedoria para discernir e para realizar. Manuel Filomeno de Miranda, introdução da obra Sexo e Obsessão. Além dessa e de outras pesquisas, muitas já feitas anteriormente, nós compilamos uma entrevista de Divaldo Pereira Franco, que aqueles que quiserem, o link está lá embaixo, se quiserem eu envio, se quiserem copiar depois eu posso deixar no telão, assistam essa entrevista que nós retornaremos na semana que vem. Se ninguém tiver pergunta, sinal de que o tema ficou bem digerido. Mas há fatores técnicos na obra Sexo e Obsessão, que é um romance onde 190 páginas, dá para ler uma semana, dá para ler em menos tempo. Mas tudo bem. Que poderão perguntar depois se quiserem. Vamos lá. O que é comum e o que é normal? Lembramos do que disse o ministro Luiz Fux no seu parecer acerca de um determinado posicionamento dele na semana passada, onde disse que nós, brasileiros, ou nós, no mundo, estamos perdendo a noção do que é comum e do que é normal. Porque muitas coisas que estão se tornando comum estão sendo assimiladas pela sociedade, mas não são normais. E disse ele, é comum a corrupção? Se tornou. Mas é comum andar com malas de dinheiro? Não. Normalmente você faz um DOC, um TED, normalmente você faz uma transferência qualquer, normalmente é um cheque, mas com malas de dinheiro. Então ele diz que essas coisas não podem ser assim, nós temos que mudar esse tipo de cultura. Então vamos tentar discutir o que é comum e o que é normal, lastreados mais para onde nós queremos convergir a nossa conversa na noite de hoje. Em primeiro lugar, vamos colocar o seguinte: o espiritismo nada proíbe. Somos adeptos do livre-arbítrio e contrários a todo e qualquer tipo de discriminação. Em se falando do que é comum e do que é normal, vamos lá. É comum a mulher, principalmente, e o homem héteros se preocuparem com a aparência e terem a vaidade? Sim, isso é comum. Pelas características nossas, ainda pelas nossas imperfeições, pelo nosso estado espiritual ainda de crescendo em direção a Deus, a vaidade é comum. Dentro de determinados limites, a vaidade não compromete a nossa condição espiritual. Então, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, colocar uma peruca, uma prótese discreta de silicone nos seios, perfeitamente tolerável do ponto de vista do que é comum, é normal. E nós todos gostamos disso. Eu, por exemplo, adoro quando dizem que a Raquel não aparenta ter 45 anos, só 30. Eu fico extremamente feliz. Não esquece disso quando nós chegar em casa, tá, Cão? Então, um exemplo de mulher discreta, sarada na ginástica, e do homem que, para se sentir bem consigo mesmo, cuidam da aparência, é perfeitamente normal. Mas é cada vez mais comum, entre os héteros, homem ou mulher, ingerir anabolizantes, fazer cirurgias de modelamento do corpo que atentem contra aquilo que poderia ser considerado uma vaidade comum. Isso é normal? Quer dizer, querer perpetuar a forma que buscam artificialmente, por meios químicos, por outras formas, chegar a um ponto que extravasa totalmente aquilo que nós poderíamos dizer que está dentro da tolerância da vaidade. Vai aí uma coisa chamada intenção. E vou lhes colocar a coisa mais ou menos assim. Se a mulher, ou o homem que seja, mas vamos colocar a mulher, coloca uma saia bonitinha, tem umas bonitas pernas, sai, se apronta, bonita, vai para o trabalho, com o marido sai assim, uma coisa absolutamente normal. Agora, se
A mulher ou o homem, mas vamos nos fixar aí, porque vem um exemplo em seguida, sai com o objetivo de provocar o homem, ou provocar a inveja, ou ostentar a sua condição física. A coisa saiu dentro daquilo que seria o comum e pluga-se então dentro do terreno da sensualidade, onde atrai criaturas afins que podem desvirtuar-lhe o caminho. Então vai a intenção. E retornamos agora a uma coisa da mocinha que veio aqui, uns 14 anos de idade. Isso já fazem alguns anos. E a mãe veio trazê-la porque ela chorava, porque ela não estava mais fixando-se no estudo, não estava dormindo direito, sentia dores, mal-estar, não comprovados pelos exames ginecológicos no baixo ventre, e queria que nós víssemos, atendêssemos a menina. Eu não tinha visto a menina, eu tinha falado com a mãe. Quando eu fui para o passe, aquele dia eu estava trabalhando no passe, realmente eu vi a mulher, não uma menina, corpo feito, aquelas calças legs assim, com uma morena linda, mas linda mesmo. Mas, com descrição, é claro, ela adentrou o passe, e quando adentrou o passe, ela já começou a chorar, a menina. E tem um amigo espiritual que trabalha eventualmente comigo, que colou, encostou, como dizem, não incorporou, mas me botou na cabeça: isso é quebranto. E nós estamos acostumados a ouvir falar de quebranto de criança, porque o excesso de amor, o ficar, oi, minha neta querida, meu amor, é a coisa mais linda do mundo, tal, é muita energia, às vezes, de uma massa maior em cima de uma massa pequena, de um corpinho pequeno. Eles não estão preparados para isso, e o excesso de amor, às vezes, pode ser prejudicial. Mas esse amigo, e isso não precisa ele dizer, soletrar letra por letra, me colocou tranquilamente o panorama, que a menina estava colhendo aquilo que, estimulada pela mãe, também estava semeando. Porque muito bela, realmente, corpo escultural para a idade dela, atraía, por certo, nos momentos de intimidade, a atenção de um monte de guris da escola, que projetavam essas energias. E elas têm endereço, e tendo endereço, sufocam. E eu disse: olha, para voltar à normalidade, mais umas sessões de passe e tal, para quê? Para desmaterializar aquelas energias que ficam coladas ali, e quem sabe até uma mudança de postura quanto à vestimenta, se é que a mãe queria ajudar a menina. Vamos adiante. No atendimento fraterno contado nessa obra que nós citamos, mostra de onde vem uma série de problemas oriundas dos desregramentos nossos, no sentido do sexo, que pode começar simplesmente pelo desejo e pela alimentação mental do que nós queremos ter. Chega uma mulher no atendimento fraterno e quem estava atendendo era uma psicóloga espírita. Os espíritos começaram a intuir a psicóloga sobre o panorama que ela veio narrar. Casou por amor, o marido também, bom marido, mas que de repente, a certa altura da vida, começou a exigir dela, em termos do sexo, comportamento totalmente adverso e aventuras totalmente adversas daquela que ela concebia como sendo normal. E que ela não aceitava isso, mas estava quase a ceder, porque não queria perder o marido. E o que fizeram os espíritos, e a psicóloga lá, espírita, no atendimento fraterno colocou: você está certa, preserve o casamento. Entretanto, é provável, não é? É provável que o seu marido esteja doente, padecendo de um processo obsessivo, influenciado pelos da terra ou pelos do espaço, a te levar ao desequilíbrio, e ele deve estar desequilibrado. Busque o consenso, veja até onde, que limites se enquadram a tua tolerância,
para preservar as coisas. Então, embora não se traduza em fatos, muitos comportamentos nossos podem estar aqui, são alimentados e podem perfeitamente ser instigados pela idoplastia que nós criamos, algumas frequências com o plano espiritual inferior, que se serve disso para nos levar ao desequilíbrio. Então, voltando ao que é comum e o que é normal. É comum a quantidade de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, atualmente disseminados por toda a Terra. Está ficando comum, mas não é normal. E vamos argumentar então acerca disso. Até os anos 60, não se falava no termo revolução sexual. O sexo era um tabu, não se trocava assim, conversa em família, existiam os homoafetivos já, na época, sempre os existiram historicamente, mas até ali não se tocava. Olha, sexo se praticava por tabelinha, preservativos os homens não gostavam de usar, era 5 dias antes, 5 dias depois do ciclo menstrual com segurança, até vir em 1962 a tal pílula anticoncepcional. A par disso, o nu começou a ser colocado, os movimentos feministas ganharam força e no mundo inteiro aconteceu a chamada revolução sexual dos anos 60, enfocada agora com a morte lá do fundador da revista Playboy, novamente a terminologia. E vamos de novo a Bezerra de Menezes, não ao Gilson, vamos de novo a Bezerra de Menezes. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experimentar uma como outra manifestação a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem o corpo. Face a essa condição, assume uma ou a outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciá-la com dignificação, evitando compromissos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Isto equivale a dizer que toda vez quando abusa de uma função, volta a vivenciá-la a fim de recuperá-la, mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter-se, atendendo os mais impulsos do que a razão, mais aos impulsos do que a razão, dominado pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade sexual, que não o capacita para a sua manifestação conforme desejara, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. Em assim acontecendo, o fenômeno se torna mais grave, produzindo danos perispirituais que irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade e da aparelhagem genésica. Isso está dito por Bezerra de Menezes. Então vamos colocar a coisa assim. A doutrina espírita tem muita autoridade para falar sobre isso e para dizer que os caminhos estão certos dos homens, os psicólogos, os pedagogos, os psicopedagogos, daqueles que estão envolvidos com a coisa, mas que há também problemas. E a contribuição que o Espiritismo dá para que nós possamos encarar o problema da homoafetividade, dos gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, não importa as terminologias que estão colocando, é justamente o conhecimento do fator reencarnação e do perispírito como a matriz energética modeladora da forma física. Uma sinopse dessa obra aí. Essa obra, Sexo e Obsessão, fala de uma trama estabelecida
em França, na época de Napoleão, em Paris, onde havia um bordel de luxo. E uma mulher administrava isso, atraindo poderosos do empresariado, figuras conhecidas como personalidades e até personalidades eclesiásticas, políticos. E havia um amante da dona desse bordel de luxo. E ele, para atiçar comercialmente o lugar, a fim de satisfazer as excentricidades que começam a ocorrer quando chega à saciedade aquilo que poderia ser considerado a normalidade, e querem mais, esse camarada começou a criar modismos para atrair mais clientela e fixar aqueles que já estavam ali, trazendo o vil metal. E ele compra um menino de 8 anos para começar a pedofilia ali. O menino ia viver no bordel. O pai do menino arrepende-se e traz de novo o dinheiro no que é recusado e é obrigado a ir embora, estabelecendo um vínculo de ódio. O menino cresce a ser viciado ali das formas mais incríveis. E esse personagem central, Marquês de Sade, da história, vem em outras oportunidades e caindo nos mesmos problemas. Até que, em um determinado momento, ele reencarna querendo escapar dos algozes e equilibrar-se, reencarna novamente como um homem, vai para um seminário, e no seminário, onde ele achava que ia encontrar outra diretriz para os pensamentos que já estavam pululando a sua mente na puberdade, na adolescência, ele de novo encontra ali afins que quedaram tanto como ele em outras experiências. Até que ele luta, ora, pede para fugir disso. Isso é fato, é real. Há uma intercessão da mãe dele desencarnada por ele. Mas assim que é ordenado o padre, saindo do seminário e tendo a sua vida, estimulado pela leitura, pelos computadores, pelas televisões, por aquilo que não seria positivo para quem tem a tendência já descamba, ao ponto dele, na condição de professor de uma escola, começar a mostrar as garrinhas com as crianças lá. Não vamos nos deter até o final. Foi descoberto o esquema, ele seria enviado para outro local depois, a diretora da escola viu, etc. E foi programado no plano espiritual o encontro da mãe dele em espírito, que havia pedido intercessão, por isso que o Manuel Filomeno Miranda e a equipe estava lá para atender os anseios, onde foi programado que ele tivesse condições e merecendo o reequilíbrio, na condição de padre, ou depois desenvolvendo até recursos mediúnicos, começasse a fundar uma escola para deficientes. E nessa escola para deficientes viriam a encarnar ali muitas de suas vítimas de outras experiências. Isso já na condição de um padre chamado Padre Mauro. O estimulador de todos aqueles processos que nós estávamos falando lá atrás, o tal de Marquês de Sade, desencarnou e foi tragado automaticamente para lideranças no plano espiritual de comunidades que agiam em processos obsessivos envolvendo o sexo. E para não falarmos o livro todo, quiserem leiam, por favor, conta mais ou menos de como era a situação de quando esse personagem estava encarnado. Ele que liderava uma coisa chamando cidade perversa no plano espiritual. Desfilavam, durante os seus bailes de máscaras, personalidades da aristocracia, da política, da religião, da intimidade do imperador, saturada de prazeres que a vida insensata lhes impunha. Nessas oportunidades, muitos convidados apresentavam-se vestidos de animais,
Em dias especiais para exorbitância e ante o ensurdecer de músicas atordoantes, entregavam-se a perturbações que lhes impunham a imaginação doentia. Noutras vezes, animais em fase de cio eram colocados em improvisada arena para a relação sexual imposta pelo instinto, enquanto os espectadores, estimulados e enlouquecidos, tentavam repetir as cenas que acompanhavam mediante comportamentos escabrosos até a exaustão, tombando desfalecidos ou embriagados e desligando-se do corpo laço, cansado, em torpor sob a ação de sequazes desencarnados com os quais se homiziavam. É mole o que é mais? Então, vamos colocar algo antes do epílogo aí, muitíssimo relevante. Qual a colaboração que o Espiritismo pode dar com todos esses conhecimentos que tem? E vamos lá, a síntese do que diz o Espiritismo. Tem sexo os espíritos? Não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? De certo. São os mesmos espíritos que animaram os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E complementam os espíritos. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E as experiências são diferentes. Isso está no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 2, capítulo 4. Considerações sobre a temática atual vamos fazer agora. Tá? A afetividade, e está se falando muito nisso, de uma pessoa por outra do mesmo sexo é perfeitamente natural e normal. Porque o amor não tem sexo. Porque o espírito, em essência, não tem sexo. A condição orgânica do corpo que ele vai tomar é que vai ditar a polaridade e as limitações pertinentes a cada situação. Homem, mulher, ditas e propaladas pela sociedade, limitações físicas, diferenças, pode ser mãe, homem não pode, etc. Todos isso nós soubemos. Então, é normal que num processo de inversão, para quem teve, suponhamos lá, 4, 5, 6 encarnações como mulher, pode reencarnar, e dependendo das provas, dependendo do estado espiritual, pode manter a psicologia de mulher ainda. E pode manter também o interesse no sentido psicológico. Então a afeição pode perfeitamente ser natural. Agora, o que diz o Divaldo naquela entrevista? O que diz na obra Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, em outras obras? O conúbio sexual é uma opção. E está se invertendo as coisas, colocando-se como normal, a afetividade que nós podemos ter numa pessoa para outro sexo. Mas taxando a isso como opção. Não, a opção é o contato físico. Mas vamos colocar as coisas de uma forma que nós podemos entender, tolerar e levar para um nível de normalidade a situação. Mesmo que por opção, olhem só, mesmo que por opção o indivíduo escolha conviver com alguém do mesmo sexo, no sentido anatômico, nós
não temos o direito e não temos nada com isso, e não podemos discriminar a liberdade sexual. Vou repetir. Mesmo que por opção, os nossos irmãos, familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, escolham conviver com alguém do mesmo sexo no sentido anatômico, nós não temos nada com isso e não podemos discriminar a liberdade individual. E temos que apoiar todos os movimentos da sociedade no sentido de garantir que não haja discriminação para que eles possam ascender aos mesmos direitos propalados aos chamados héteros, que, em mesma proporção, em todos os níveis, podem cometer todos os mesmos deslizes, exageros, extravagâncias, etc. Tá? Marquem bem o que nós colocamos. Quando frisamos ao Gilmar lá, no Zap, o perigo da família, vamos colocar assim a situação. O perigo para a família está na promiscuidade, na libertinagem, na implantação de ideias nas mentes infantis, despreparadas para o entendimento, e trazermos a questão sexual para o terreno da banalidade, como, por exemplo, certidão de nascimento com sexo indefinido. Meu filho vai decidir o que vai ser quando crescer, tá? Então a doutrina espírita tem condições disso, de ajudar-nos, quando ela fala da epífise pineal, que é uma glândula que existe aqui, no nosso cérebro, considerada morta, entre aspas, mas que tem uma função específica já definida pelos estudiosos de frear os impulsos sexuais da criança dos 7 até a puberdade, até os 14, que era antes. Hoje, por processos hormonais, ele está vindo bem antes. E esses impulsos sexuais e o esquecimento do passado, que envolve na proporção em que nós temos um tempo de ser estabelecido as teses para nós, que a educação dá. O Espírito, em essência, ele traz a tese. Se a tese dele está correta, os pais têm um dever, primeiro os pais, de facultar a antítese, quer dizer, não é nada disso, hein? Não é bem assim. Tem certeza? Não é bem assim, filho. Para que na adolescência, quando começam a aparecer as ideias inatas com maior força, e a epífise pineal libera o sexo para estoante com os hormônios vir à tona, como ficará a cabeça de uma criança que foi crescendo, aprendendo, olha, depois tu vai decidir o que tu quer ser. Pode trazer para um terreno as coisas onde acha que é irrelevante com quem ter um conluio sexual. E aí sim, nós corremos o risco de trazer para a família, para o instituto da família, algo que não é um plano de Deus. Então, há muito que se discutir ainda acerca disso. Há muito que ver, observar. E nós não podemos aquecer com determinadas barbaridades. Leiam sobre a matéria, foi enfocada na televisão, porque assim como a Jeanette Clerc, a novela dela, não, Glória Pérez, tá. A novela dela, a Jeanette Clerc já foi para o espaço, tá. Tudo bem. Da mesma forma como a Glória Pérez está dando um rumo diferente para a personagem, porque no sábado ela descobriu uma função dela, que pode sublimar a reencarnação dela na situação feminina, anatômica, de mãe. Não sei para onde vai comer, estou louco para ver quando chegar em casa. Mas, ao mesmo tempo, existem barbaridades que estão sendo feitas nesse mundo afora. E uma delas, na semana passada, veio uma peça teatral, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Personagem, um travesti, fisionomia parecida com aquilo que se propalava de Jesus, fazendo um espetáculo, dando um direcionamento totalmente diferente. A justiça bloqueou por causa da religiosidade. Em compensação, por liminar, conseguiram desbloquear e o teatro encheu. Vejam a origem da peça que já existia lá fora, agora está sendo feita aqui, e vamos ver para onde caminham muitas mentes despreparadas
com estes conhecimentos. E daí, gente, nos permitam eu fazer um epílogo e para dar um ar, digamos assim, de autoridade àquilo que eu, Gilson, falei na noite de hoje, vamos ouvir aqui, no final da entrevista que nós citamos, o que disse Divaldo Pereira Franco. Eu quero dizer para a pessoa que está nos assistindo que não tem certeza se tem um comportamento homossexual ou não, como ela deve se comportar, como ela deve buscar isso dentro dela. O ideal seria que cada um de nós mantivesse o equilíbrio entre a nossa polaridade psicológica e a nossa organização fisiológica. Desde que estamos reencarnados na masculinidade, cabe-nos o dever e o direito de manter a dignidade masculina. O que não quer dizer que aquele que opta pelo homossexualismo seja indigno. Do ponto de vista espírita, que é uma proposta religiosa, sublimar a função sexual é aquilo que vem indicado pelo nosso processo evolutivo. Também no homossexualismo feminino, se a pessoa puder manter a mesma postura psicológica correspondente à sua fisiológica, isto é o ideal. Porque assim nós estaremos sublimando as forças genéticas, desde que através da união homossexual não há uma procriação. Vamos então fazer um pouco de esforço para poder crescer na direção do infinito, realizando esta experiência de sublimação que também compete aos heterossexuais e aos denominados bissexuais. Nós estaremos indo de encontro favoravelmente às leis que regem o universo e buscando a superação do espírito sobre os positivos da matéria. Gente, muito obrigado, muito boa noite. Eu agradeço. Na semana que vem, posso até apresentar só uma resenha das coisas, se não for para discutir, nós até divergimos para outros assuntos. Mas está aí. Leiam, quem se interessar, a obra Sexo e Obsessão, e busquem essa entrevista lá, Divaldo, no YouTube, lá, Divaldo e homossexualismo e tal, vocês vão buscar essa entrevista no YouTube, além de ter o link ali. Muito obrigado, gente, e nos perdoem a necessidade que vimos de tocar em tal tema. Peço perdão, não sei porquê, mas é porque realmente eu, Gilson, como observador, estou vendo com muito perigo alguns caminhos que estão sendo tomados. Obrigado.